Bom, com o término do ano fiscal, a gente precisa fazer a declaração de pessoa física. O ideal é que a gente sempre tenha em mãos toda a documentação necessária para o preenchimento. Todos os seus rendimentos tributáveis, os pagamentos foram realizados, seja a despesa médica, a despesa com escola, sua previdência privada, as rendas, os resgates, tudo que você teve, você precisa ter em mãos para poder fazer uma boa declaração de imposto de renda e que o leão não faça nenhum tipo de questionamento depois. É muito importante ter em mãos um informe de rendimento e nele, se você fez resgate ou recebeu renda no ano, precisa ficar atento a 2 pontos. Se esses rendimentos eles foram com tributação pela tabela progressiva ou tributação pela tabela regressiva, que terão campos distintos dentro da declaração de imposto de renda. Outro ponto importante é que o VGBL ele não é dedutível, mas é muito importante a gente informar o saldo do VGBL lá na ficha de bens e direitos para mostrar a evolução patrimonial desse produto. Adicionalmente, a gente pode ter o benefício fiscal nas contribuições de previdência privada para o PGBL. E aí o benefício é você tem até 12% de abatimento da sua renda tributável para pagar menos imposto de renda. Mas um ponto muito importante precisa se atentar. Por exemplo, se você tiver 3 certificados, não é 12% para cada certificado. É 12% do total do seu rendimento tributável. Então, se você declarou por certificados distintos, é o total do somatório que você tem de reserva aplicada na companhia. Tem que ficar atento, porque esse benefício ele não pode ser utilizado várias vezes. Ele é uma única vez dentro do seu rendimento tributável. Um outro ponto importante é, por exemplo, eu tenho um cônjuge e eu faço a declaração em conjunta. Vai ser 12% para mim e para meu cônjuge? Não. Mais uma vez, o benefício é para aquela declaração. Eles podem ser utilizados uma única vez. Tem que ficar muito atento ao tipo de tributação, tá? Se for pela tabela progressiva, a gente vai informar lá em rendimentos recebidos de pessoa jurídica para fazer o abatimento do imposto de renda caso tenha tido algum valor retido ou para somar aos seus demais rendimentos. Pela tabela regressiva, a gente informa lá na ficha de tributação exclusiva, porque na tabela regressiva a gente não pode levar esses valores para declaração de ajuste anual. Então é muito importante ter essas informações e observar que isso vem bem discriminado nos campos dos informes de rendimento. Na Previdência também tem a questão das portabilidades. E aí, muitas das vezes as pessoas se confundem. É necessário se informar para a Receita Federal a portabilidade que eu fiz de uma empresa para outra? Não, não é necessário. As empresas, através de uma outra declaração, acabam informando isso para a Receita, mas a pessoa física não tem necessidade de declarar. O que é importante, como eu falei um pouquinho antes, é se tiver saldo de VGBL, informar esse saldo. Outra dúvida que acontece bastante é, vou receber 2 informes de rendimentos? Sim, você precisa receber o informe de rendimento, somente se for um saldo de VGBL, você precisa receber o informe da empresa anterior e da empresa atual, para você ter as 2 informações e ter ali todo o histórico mapeado. Uma outra questão com o benefício fiscal é com relação aos filhos, né? Toda a contribuição realizada para o menor, ele pode ser utilizado para benefício fiscal e limitado até os 16 anos. A partir dos 16, o menor também precisa contribuir para a Previdência Oficial para que o responsável financeiro ele tenha direito ao benefício. Se você tem um título de capitalização, também é muito importante você informar os saldos desse produto. Assim como no VGBL, você vai informar em bens e direitos o saldo que você tem em capitalização. Se você realizou resgate ou foi sorteado desse produto, tem que ficar atento porque esse imposto de renda ele não vai para a declaração de ajuste anual, por ser uma tributação exclusiva. Porém, você ainda assim precisa informar esse valor sorteado ou resgatado lá na fichinha de rendimentos exclusivos, que aí você informa lá o valor líquido que você recebeu, seja do sorteio ou do resgate. Apesar de não ser o rendimento tributável, a nossa orientação é que todos os rendimentos sejam declarados na declaração de pessoa física. A Receita ela obriga que os valores acima de 200 mil sejam declarados. Inferior a isso, não há necessidade. Mas como orientação, a gente sempre pede orienta, né, a passar essa informação para a Receita. Então, só reforçando, apesar de não ser obrigatório, nossa orientação é que seja declarados os valores inferiores a 200 mil e os valores superiores a 200 mil, necessariamente, eles precisam ser declarados na declaração de pessoa física.
muito importante ter toda a documentação, observar se tudo que você teve de rendimento durante o ano corresponde ao que está nos documentos que você tem em mãos. Até porque se você for questionado pela Receita Federal, você precisa comprovar. E tendo em mãos os documentos, o seu risco ele é minimizado, você consegue rapidamente justificar para a Receita e fazer com que as suas informações não sejam questionadas. Assim, um cuidado também que a gente precisa ter é com a pré-preenchida. Sugestão, mesmo pela pré-preenchida, confira se o documento que você tem corresponde ao que está vindo da Receita Federal. Caso você ainda tenha alguma dúvida dos nossos produtos ou do informe de rendimentos, aqui na tela vai aparecer um QR Code que vai te levar para o nosso Guia IR, onde lá você vai ter todas as informações de como preencher sua declaração de pessoa física, observando o informe de rendimentos disponível.